Muito boa noite a todos, pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, nessa palestra, onde nós vamos falar de desenvolvimento mental, nós vamos falar de emocional, uma das coisas mais importantes, não é? Para a gente se desenvolver. Então, sem mais delongas, vamos lá. E o tema dessa palestra é: assuma o comando da sua mente. Você já parou para pensar que no seu dia a dia você está constantemente sendo dominada pelas emoções? Você está constantemente com as suas vozes na cabeça, com as sugestões mentais aí do seu emocional, do seu racional, fazendo com que você sinta coisas, viva coisas e que não é isso de verdade que você deseja? Você já parou para pensar? Então, essa palestra aqui, você vai sair daqui com clareza, você vai sair daqui entendendo, compreendendo os motivos reais de muitas coisas que você acaba vivendo aí na sua realidade e não sabia de onde vinha. Nem clareza de como trabalhar isso, de como não viver mais essas emoções. Porque eu sempre falo que todos nós, não importa o nosso nível social, o nosso nível financeiro, todos nós temos desafios diariamente. Mas o que muda? Muda como você reage àquilo. Então hoje, a nossa palestra, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre você assumir o comando da sua mente. Então vamos lá. Me apresentando aqui rapidamente para vocês, eu sou a Aurani Medeiros, terapeuta integrativa, palestrante, escritora, treinadora, né? Já tenho 2 cursos online, onde eu coloquei a minha metodologia. Escritora, porque eu escrevi um guia digital, onde tem todo o guia da minha metodologia, e também sou coautora do livro Elas Vendem. Também sou mãe, né? Sou mãe da Letícia, de 28 anos, e há 7 anos eu atuo como terapeuta. Então já são aí centenas de pessoas que passaram pelos meus processos, não só pela parte terapêutica, mas também pelos cursos, pelas palestras, pelos grupos e de várias outras formas. E sou especialista, né? Durante essa caminhada eu me especializei em crenças limitantes, então auxiliar as pessoas a identificar e a ressignificar as crenças limitantes, e também apaixonada pelos segredos da mente. Que você já parou para pensar? Desde a época de Albert Einstein, ele já falava que nós não utilizamos nem 10% do poder da mente. Então existem, no mínimo, mais 90% do seu poder mental, do seu poder emocional, para você desenvolver e que você não desenvolve por não ter conhecimento. Então vamos lá, o primeiro tema que vamos falar é justamente sobre crença limitante. Para quem não sabe o que é crença limitante, não é? Crença limitante é aquilo que você acredita, é a sua verdade sobre qualquer tema, qualquer assunto, qualquer coisa que você imaginar. Então, por exemplo, você tem uma verdade sobre dinheiro, você tem uma verdade sobre relacionamento, você tem uma verdade sobre trabalho, sobre amizade, sobre saúde, sobre honestidade, relacionamento. Então, lá atrás, você desenvolveu as suas crenças e as suas verdades sobre muitos temas, que hoje faz o quê? Dita a sua vida. Você está aí vivendo, você está aí trabalhando, você está aí se relacionando, e essas crenças estão fazendo o quê? Ditando a sua vida. E você não tinha a mínima noção disso. Então eu trouxe esse desenho aqui, sempre trago esse desenho. É um iceberg. Então, ali, para cima da água, né? Para cima da água do mar, nós temos apenas 5%. Que o 5%, o que é o 5%? 5% é o racional, é a mente lógica, é a mente de memória curta,
que você deveria usar apenas para atividades curtas do seu dia a dia. Então, hoje eu tenho aula, amanhã eu tenho médico, eu tenho que acordar horário tal, eu vou vestir a roupa tal, eu tenho que ligar para fulano, tenho que mandar mensagem para o ciclano, eu vou almoçar, eu vou comer isso. A gente deveria usar a mente racional, a mente lógica, apenas para essas atividades. Mas a maioria das pessoas, e eu imagino que você também, está usando e permitindo que essa mente racional comande a sua vida. Que faça com que você sofra com ansiedades, com medos, com frustrações, com preocupações. Então, nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, né? Sobre as crenças limitantes. E ali, submerso, né? Profundo da água, está a mente inconsciente, está a mente subconsciente. Porque é através dessa mente que lá está tudo enraizado e faz com que tudo que está lá registrado, seja as maiores razões de você ter limitações na sua vida. Por isso que a gente fala crenças limitantes, não é? Então, no seu inconsciente, no seu subconsciente, estão registradas todas as informações desde que você saiu da barriga da sua mãe. Nossa, Aurani, mas eu não tenho nenhuma memória disso. Não importa. Aquilo que você vivenciou, aquilo que você experienciou, aquilo que você escutou, aquilo que você presenciou, enraizou no seu inconsciente e fez com que aquilo se tornasse uma verdade absoluta, algo que você acredita fortemente e que você não consegue mudar a sua vida por acreditar nisso. E por que a gente fala inconsciente, né? Subconsciente? Porque ele realmente, você vive a sua vida e você não faz a mínima ideia do que está registrado lá. Quais são essas verdades? Não é? Quais são essas informações que estão registradas lá? O que faz com que você hoje sofra com ansiedade? O que faz com que você hoje sofra com medos, sofra com culpas? As memórias enraizadas no inconsciente. E principalmente, olha que interessante, principalmente de 0 a 7 anos. Porque de 0 a 7 anos é o período onde a criança não tem o racional, não tem o julgamento. E quando escuta, por exemplo, você ouviu lá a sua mãe e o seu pai brigarem, né? Brigarem por qualquer motivo. Mas aí você não sabe distinguir se o que eles estão falando está correto ou não, se é verdade ou não, se é certo ou não. Você vai apenas, minha mãe falou, meu pai falou, então deve ser o certo, né? Deve ser o correto. Então, está inconsciente, está subconsciente. E as pessoas estão vivendo as suas vidas sem ter a mínima noção de que elas estão atraindo para a realidade delas experiências, conexões, pessoas, acontecimentos, devido aos registros que estão lá no inconsciente. E olha que interessante, o inconsciente, ele tem 95% de poder de mudar a sua vida, coisa que o racional não tem. Por que o racional não tem? Lá atrás, as pessoas falavam, tem que pensar positivo. Se você pensar positivo, a sua vida muda. Se você pensar positivo, as coisas se transformam, as coisas acontecem. E não foi bem assim na minha história, não sei como é que foi para vocês. Mas só pensar positivo não mudava a minha vida. Aliás, lá em 2017, que é onde começou a minha história, né? Eu estava com várias áreas da minha vida com problemas, inclusive financeira, relacionamento, e eu era uma pessoa que trabalhava muito, era uma pessoa muito dedicada, muito religiosa, extremamente, né, detalhista, organizada, e a minha vida não estava bem. Então, e aí eu queria entender por quê, queria saber onde estavam os porquês. Por que a minha vida está assim? Por que eu sinto essas coisas? Por que eu quero uma coisa, mas eu vivo outra?
Por que que eu desejo determinadas coisas, mas o que eu vivo na minha realidade é outra? Eu queria as minhas respostas, eu queria os meus porquês, eu queria entender. Então, quando eu entendi isso aqui, que eu preciso identificar o que está registrado no meu inconsciente, no meu subconsciente, para eu saber o que eu preciso mudar, o que eu preciso ressignificar. E olha que interessante, eu coloquei aqui, se vocês quiserem fazer uma foto, eu coloquei aqui várias crenças, que talvez você vai se identificar com várias. Eu vou falar aqui só umas duas. Uma delas eu coloquei em primeiro lugar ali a rejeição, porque era uma que eu mais sofria na época, era com isso. Porque teve uma situação na minha infância onde eu fui muito comparada com um irmão e aquilo ali me gerou um pensamento, um sentimento de que eu não era aceita, de que eu não era o suficiente, de que eu deveria ser uma pessoa diferente, de que para eu ser aceita e ser amada, eu tinha que ser diferente, mas eu não conseguia. Então, ao eu ter essa noção, aí eu identifiquei, opa, eu tenho uma crença limitante de rejeição. E que não é rejeição assim, meu pai e minha mãe não me criaram, não me assumiram, ou não tinha pai, não era isso. Rejeitar e não aceitar é não aceitar quem você é. Quem aqui nunca ouviu? Você não pode ser assim, você não pode falar assim, você não pode responder desse jeito, você tem que aceitar tudo que as pessoas querem, você não pode se comportar dessa forma, você não pode ter raiva. Não, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito, você tem que ser... E a gente sabe que não é assim, não é? Imagina uma criança que acabou de brigar com um coleguinha ou acabou de brigar ali com o irmão e está com muita raiva, e aí chega a mãe e o pai e fala assim, você não pode sentir isso, você não pode ser assim, você não pode, você tem que amar. Aí, nunca aconteceu com vocês que colocavam ali as duas crianças para se abraçarem na marra, mas qual era o sentimento que estava ali no seu coraçãozinho? Raiva. Tinha vontade de socar aquela pessoa. Então, o que a criança faz com aquele sentimento? Então, ela engole porque a mãe falou que não pode. Aí cresce, né, na vida adulta, acha que tem que ser outra pessoa para ser amada. Não consegue dizer não, não consegue se posicionar, faz tudo pelos outros, que acha que se errar em alguma coisa, que era a pessoa que eu era, né? Muito perfeccionista, fazia tudo pelos outros, porque eu pensava que se eu errasse em alguma coisa, puxava o gatilho daquela época onde eu não fui aceita. Então, olha que interessante. Vamos ver aqui mais um exemplo. Insegurança. Quem não? Insegurança, todo paciente, todo cliente que chega para a terapia, a maioria deles, 99,9%, tem que trabalhar a autoconfiança. Porque, mais uma vez, lá atrás, às vezes as pessoas disseram para você, isso aí é difícil, isso aí que você quer, você não consegue, desse jeito aí que você está fazendo está errado, você é burro, você é bobo, você é besta, você acha que as coisas vêm fácil assim? Você acha que dinheiro dá em árvore? Você acha que sem luta, sem batalha, as coisas vão acontecerem? Ou talvez as pessoas te trataram muito mal, não é? Talvez o teu pai não te assumiu, talvez a sua mãe não foi amorosa, talvez você apanhava muito, talvez seu pai era alcoólatra, talvez o seu pai batia na sua mãe. Então você cresceu num meio ali de insegurança. Como que você vai ser uma pessoa segura no futuro? Não dá. Então, tirem foto aí desse slide e depois analise cada uma delas. Quando você afirmar a palavra, se vai se conectar com você, se você sente que tem alguma ressonância ali com você. E aí é muito importante você analisar com quais delas você se identificou. Eu tinha um monte, eu tinha várias. Então, incapacidade, rejeição, culpa, mágoa. Sabe aquelas coisas que você fala assim, não, mas tem paciente que fala isso para mim na terapia. Não, Orani, mas eu já perdoei. Eu já
Eu não sinto mais nada, eu já perdoei meu pai, eu já perdoei minha mãe, eu já perdoei meu ex-marido, eu já perdoei aquela amiga, aquela sócia. Aí eu pergunto, tá, mas como está a sua vida hoje? Todas as áreas da sua vida estão ótimas? Não. Então não perdoou. Então não resolveu. Porque a comprovação de que você realmente resolveu é quando aquela área da sua vida está, excelente. Se ela não está, é porque em algum grau existe uma margem que ainda precisa ser, você permitir que venha à tona para você resolver. Então, você parar e fazer uma reflexão sobre essas crenças é muito importante, porque diz quem é você, diz quem é a sua realidade hoje e que você pode pegar essa realidade e transformá-la. Você pode pegar essa realidade e fazer com que ela seja outra totalmente diferente. É isso que é o mais lindo na terapia integrativa. Então, como ressignificar, Aurani? Então, eu detectei que eu tenho rejeição, mágoa, que eu tenho insegurança, que eu tenho incapacidade. Como eu faço para eu ressignificar? Na verdade, o seu cérebro ele é tão inteligente que tudo aquilo que você viveu fez com que você criasse essas crenças que você tem hoje. Isso quer dizer que o seu cérebro ele tem a mesma inteligência para criar novas crenças, para criar crenças possibilitadoras, para criar uma outra realidade. Então, você pode usar ferramentas muito fáceis, muito simples no seu dia a dia, com muita constância, e fazer essa transformação. Então, vamos lá. Primeira coisa, se existe algo de muito poder que você pode colocar no seu dia a dia, é a autoobservação. Se você não se auto-observar 24 horas por dia, como você vai descobrir as suas crenças? Como você vai identificar o que te limita? Como que você vai saber se tem ou não aquela crença? Se você acredita ou não daquela forma? Até tem um livro que eu sempre indico, que ele chama Atenção Plena, de uma grande doutora lá da faculdade de Harvard, onde ela fala que ela fez muitos experimentos com a atenção plena, onde as pessoas se curaram até de problemas muito sérios de saúde, prestando atenção em você. Então, eu sempre falo assim, é como se você criasse um outro eu de você, então tem uma outra Aurani aqui, me observando. Então, prestando atenção, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, o que eu estou assistindo, o que eu estou escutando, porque tudo isso influencia na sua crença. Porque o seu inconsciente vai fazer você repetir os padrões e viver com as mesmas realidades sempre, que não é o que você deseja. Então, você precisa conviver com uma realidade diferente. E como você vai fazer isso se você não identificar? Então, você precisa prestar atenção que tipo de música que você assiste, que tipo de coisa que você vê na TV, que tipo de conversa, quais são as coisas predominantes no seu dia, na sua emoção, no seu pensamento, quais são as conversas que você tem, quais são nas rodinhas, né, nas amizades, no meio familiar, sobre o que vocês falam? É reclamação, é julgamento, é negatividade, é notícia ruim? É que está tudo perdido, é que está tudo assim, está tudo não sei o quê? Então, é assim que vai ser. Então, crie um outro eu de você e passe a se observar. E prestar atenção qual é o pensamento e a emoção que é predominante no seu dia. Isso é a coisa mais importante que você precisa desenvolver. A Aurani é muito difícil de lembrar, porque a minha vida é muito corrida, né? Tá. Na época que eu fiz, eu criei um mecanismo, alguma coisa que me lembrasse de me observar. Então, às vezes eu colocava o celular despertar de hora em hora, para eu prestar atenção e pensar assim, opa, o que eu estou pensando agora? Isso aqui me ajuda ou me prejudica? Isso aqui me diminui ou me possibilita? Você pode providenciar uma pulseira, por exemplo, diferente, de uma cor diferente, colocar no seu braço, porque toda vez que você olha, você lembra, opa, o que será que eu estou pensando agora?
Ou se você trabalha numa mesa de escritório, né, tem uma mesa no seu ambiente de trabalho, você coloca um monte de post-it coloridinho, isso é uma coisa que eu fiz, para vários assim, lugares ali, ou até na sua casa, na geladeira, no armário, no guarda-roupa. Eu colava também do lado de dentro da porta do guarda-roupa, onde toda vez que eu olhasse para aquilo eu prestava atenção. Opa, o que será que eu estou pensando agora? E aí, se era negativo, eu trocava a polaridade imediatamente. Então, se eu estava assim, não sei o que eu faço mais, a minha vida está tão triste, não consigo mudar as coisas, tão complicado, sabe, as coisas não andam, as coisas não fluem, eu só encontro negatividade. Aí eu olhava um post-it daquele, ou então meu celular despertava e eu falava, opa, não, isso não faz parte mais de mim. A partir de agora eu alimento aquilo que eu desejo. Então o que eu desejo? Eu desejo ser feliz, eu desejo ser próspera, eu desejo que a minha vida flua, eu só encontro pessoas maravilhosas no meu caminho, eu me desenvolvo. Então, aí eu trocava a polaridade imediatamente. Uma das coisas mais importantes também, antes de você saber o que você quer para a sua vida, é você saber o que você não quer. Antes de saber o que eu quero, eu preciso saber o que eu não quero. Então, o que hoje você vive, ou você viveu durante esse ano, que você não quer mais para a sua vida? O quê? No relacionamento, nas amizades, no financeiro, no trabalho. O que você está vivendo na sua vida hoje que você não deseja mais viver? O quê? Então, Urani, meu relacionamento, gostaria de melhorar. O jeito que essa pessoa me trata, como essa pessoa não me valoriza. É no trabalho. Eu não aguento mais aqueles colegas de trabalho, não aguento mais meu chefe. E o que mais? É no financeiro. Eu não aguento mais, eu ganho dinheiro, não sei onde ele vai. Ou eu não ganho aquela promoção, não melhora meu financeiro é bagunçado. Então, pegue um caderno, dedique ao menos 1 hora, 2 horas do seu tempo, pega aí um feriado, um fim de semana e coloca ali o que eu não quero mais viver na minha vida nesse momento, o que eu não quero mais, o que eu não desejo mais. Faça a lista, porque depois vai ficar muito fácil você fazer a próxima lista, que é o que você quer para a sua vida. Então, não quero mais viver esse relacionamento. Uma pessoa que não me valoriza, uma pessoa que me trata mal, uma pessoa que não tem diálogo, não me ouve. É isso que você não quer. E aí, na outra parte da lista, que você vai escrever o que você quer, é só você escrever o oposto daquilo que você não quer. Só lembre-se que você não pode escrever assim, não quero mais ser maltratada. Aí você está falando que você não quer. Não quero mais sofrer com ansiedade. Aí você está falando do que você não quer. Não quero mais ganhar pouco. Não quero mais pobreza. Aí você está falando do que você não quer. Quando você for escrever a lista do que você quer, você tem que escrever como se já fosse. Então, eu quero prosperar, eu quero ter riqueza, eu quero ser amada, eu quero ser bem tratada, certo? E você pode utilizar no seu dia a dia afirmações, repetição, áudios de reprogramação mental. Isso tudo ajuda. Então, vamos pensar assim, tem um caminho no meio do gramado que você passa ali todo dia. E aí matou aquela grama e se tornou um caminho, certo? O seu caminho neural é a mesma coisa. No nosso cérebro existem milhões de sinapses neurais. Então, você passa ali, você pensa na pobreza todo dia. Você sente pobre todo dia. Então, você passa ali naquele caminho neural todo dia. Agora, você precisa parar de passar lá e criar um outro caminho neural, né, para um outro lado. Então, você vai ter de passar ali muitas vezes novamente para também se formar um caminho neural, né, para a grama morrer ali naquele lugar e se tornar um caminho neural. Então, repetição, afirmações, áudio de reprogramação mental é uma coisa que eu uso demais no processo terapêutico e auxilia muito. Porque durante o nosso dia, quando a gente inicia o processo, foi assim comigo e assim com todo mundo, a gente oscila muito.
Então, daqui a pouco você está feliz, daqui a pouco você desanima. Daqui a pouco você acredita, daqui a pouco você não acredita mais. De repente, você fica feliz com uma notícia, com uma coisa, as coisas estão andando, aí do nada acontece uma coisa negativa, joga a sua energia lá para baixo. Então, você precisa de recursos, você precisa de uma caixa de ferramentas para te ajudar. Então, áudios de reprogramação mental e afirmações ajudam muito. Depois eu posso até, quem quiser me procurar, eu dou de presente para vocês um áudio para te ajudar. E agora nós vamos falar de outro tema, né? De outro assunto que para mim é o segredo de tudo, é o segredo da vida. Não tem como você entender a sua realidade, você entender a sua vida. Não existe a possibilidade de você compreender a vida se você não entender o que é isso aqui, se você não entender o significado disso aqui. Porque tudo que você vive hoje, a possibilidade de você viver é através disso aqui. Então, frequência vibracional, presta atenção nessa imagem, presta atenção de como ela é familiar para vocês, vocês já viram? Quando eu vi isso aqui, lá em 2018, pensei, o que é isso? Porque é mais fácil, como eu fazia também, é de falar assim, a culpa é do meu colega, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu irmão, da minha irmã, a culpa é daquela pessoa lá que me atendeu mal. Não é assim? Vocês também pensam dessa forma? Que a gente joga a responsabilidade. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, Aurani, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, você não conhece meu chefe, você não conhece meu amigo, minha amiga, você não conhece meu sócio, meu colega de trabalho, né? Você não conhece aquele familiar meu, como é que é? Difícil. Ele me chateia, ele me... Né? Então, vamos lá. Através desse desenho, que é uma comprovação científica da física e da ciência, né, que dá na mesma, nós somos seres vibracionais. Então, em volta de nós, como está ali no desenho, mais ou menos 2 ou 3 metros de distância do nosso corpo, existe um campo eletromagnético, um campo vibracional. E esse campo vibracional, quem que alimenta? Eu. Ele é alimentado pelo quê? Pela minha emoção. Então, nós falamos lá sobre as crenças, não foi? Sobre você se auto-observar. Então, se você não prestar atenção no que você alimenta na sua emoção diariamente, como é que você vai conseguir mudar a sua realidade? Né? Mudando isso, transformando isso, pensando diferente, sentindo diferente. Como? Então, nós somos seres vibracionais, comprovado pela física e pela ciência. Esse campo eletromagnético está em volta de nós, para cima, para baixo, para frente, para trás, para todos os lados, e ele passa por mim e volta para mim. Ele passa por mim e volta para mim. Então, eu fiquei triste, alimentei o meu campo vibracional com tristeza, ele vai voltar o quê? Experiências, acontecimentos e pessoas na mesma frequência, na tristeza. Eu alimentei a alegria, então isso vai e volta. Então eu vou atrair pessoas, circunstâncias, acontecimentos de alegria. E olha, quando eu entendi isso aqui, quando eu prestei atenção, eu falei, puxa vida, então só depende de mim, não é? De você pensar assim, então eu não estou mais à mercê do outro fazer o que quer comigo. Não, é minha responsabilidade, eu posso mudar isso, mudando a emoção que eu alimento meu campo vibracional. E aqui, para comprovar, existe uma comprovação aqui, essa tabela chama da tabela das emoções, tabela do Dr. David Hawkins. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador, um grande psiquiatra, e ele conseguiu medir a frequência das emoções. Então, existe a frequência da alegria, existe a frequência da tristeza, existe a frequência da riqueza, existe a frequência da pobreza. Então, se você não sabe se a sua vida está pobre, é porque você vibra na pobreza. Se você não sabe
Você está só encontrando pessoas que não te valorizam porque você vibra na desvalorização. Então, você só está encontrando pessoas que te tratam mal, que não te dão o devido valor, que não te exaltam, porque você vibra nisso. Não existe, presta atenção, não existe a possibilidade de você viver alguma coisa na sua vida se você não vibrou nisso, se você não vibrou nessa frequência. E aqui é a comprovação onde ele trouxe, ele mediu em hertz, sabe o hertz do rádio? Quando você quer sintonizar uma rádio, eu sou do tempo que ainda ouve rádio, você precisa sintonizar certinho ali a numeração, né, a frequência da rádio, senão dá uma interferência. Vocês lembram a televisão antigamente como é que era? Às vezes o canal dava aquela interferência ali, né, que você tinha que regular na antena e tudo mais. E se eu ligo num canal, eu vou assistir aquele canal. Não tem como eu assistir o canal, a programação da Netflix na Amazon, não dá. Eu tenho que vibrar naquela frequência, eu tenho de estar em ressonância com aquela frequência, eu tenho de estar naquela sintonia, senão eu não vou viver aquela realidade. Então, é nossa responsabilidade. Olha que interessante, a culpa, quando você vibra na culpa, você vibra em 30 Hz. Então, a sua frequência está lá, ó, lá embaixo, lá no chinelo. Então, se todo dia você sente, eu sinto culpa porque eu não fui mãe o suficiente. Eu sinto culpa porque eu não consegui captar aquele cliente. Eu sinto culpa porque eu tratei mal minha mãe lá atrás. Eu sinto culpa porque eu traí o fulano de tal. Eu sinto... E carrega aquelas culpas e de vez em quando você não se sente merecedor, merecedora por causa dessas culpas. E como que você vai viver em paz se paz está em 600 Hz? Então, vamos pensar assim, né? Que são faixas. Então, é uma discrepância tão grande que não existe a possibilidade de você ter paz e alegria na sua vida se você vibra na culpa, na vergonha, na tristeza. A tristeza é 75 Hz. A coragem é 200 Hz. A aceitação, que é uma frequência que todos nós deveríamos vibrar, é 350 Hz. Então, se eu não vibrar na frequência daquilo que eu quero, eu não vou atrair. E quando eu busquei a especialidade para eu trabalhar no meu processo terapêutico, eu procurei me especializar nessas duas áreas, crença limitante e a frequência vibracional. Então, te conduzir, né, nesse sentido. E aqui, só para vocês terem uma ideia, a onda azul é o campo elétrico. Por que campo elétrico? Porque quando você pensa alguma coisa, você solta uma onda elétrica. É isso que os cientistas comprovaram, né? Então, quando eu penso assim, eu levanto de manhã, respiro, e aí eu penso assim, eu queria tanto ter uma vida melhor, queria tanto dar uma vida melhor para o meu filho, para minha filha, eu queria tanto conquistar certas coisas. Aí você levanta de manhã e pensa isso. O pensamento, ele é uma onda elétrica, que você joga no universo essa onda elétrica, que é a onda azul. Aí lembra do campo vibracional? O que atrai para a sua vida a realidade é o campo magnético, que o campo magnético não é do pensamento, porque do pensamento ele solta uma onda elétrica, porque o que vai atrair para a sua vida aquilo que você deseja é a onda magnética, que é a onda da emoção, é a onda do coração, do sentimento. Os cientistas já comprovaram que o nosso coração tem 5.000 vezes mais poder do que o cérebro, porque é no campo do coração. Vocês viram lá que a onda é retroalimentada pela nossa emoção do coração. Então, você pensa positivo, um pensamento elétrico, uma onda elétrica. A onda que volta com o resultado para você é do sentimento. Então, não adianta eu pensar assim, eu queria tanto ser feliz, queria tanto ter mais prosperidade, eu queria tanto dar uma vida melhor para minha família, eu queria tanto que o meu negócio crescesse, desenvolvesse, tivesse sucesso. Isso é o que você quer, você joga onda elétrica. Mas qual o sentimento? Nossa, mas é tão difícil,
Está tão difícil, tá tão complicado, as pessoas não têm dinheiro, né? As pessoas não querem comprar, as pessoas não gostam daquilo que eu vendo. Então, o que adiantou você pensar positivo num pensamento elétrico, se o que foi devolvido para você é através da sua emoção? Então, caiu por terra, não é? A sua vibração e a sua frequência está muito baixa, então ela não vai atrair aquilo que você deseja. E aqui vamos falar, olha, alguns itens que impedem você de vibrar na frequência daquilo que você quer. Tá bom, Orani, eu entendi, eu sou um ser vibracional. Olha só, para vocês terem uma ideia, existem pessoas iluminadas que elas vibram tão alto, numa frequência tão alta, que a frequência dela, esse campo vibracional dela, alcança 2 quilômetros de distância dela. Já não teve pessoas assim, que você ama aquela música daquela pessoa, ou aquela pessoa, aquele líder que você segue, que você gosta tanto daquela pessoa, e você se sente tão bem com a palestra daquela pessoa, com a fala daquela pessoa, porque a frequência dele é tão expandida que chega até você, aí onde você está, seja quantos metros forem de distância, e chega a quilômetros. Então, você já imaginou? Vamos fazer uma reflexão aqui. Que você cuidar da sua emoção, que você cuidar da sua frequência vibracional, não é só sobre você, não é só sobre o seu umbigo, não é sobre só mudar a sua realidade, atrair riqueza, prosperidade, sucesso, não. É sobre o meio onde você vive. Então, quando as pessoas chegam para o processo terapêutico e elas querem muito melhorar, mas às vezes elas optam, né, por procrastinar, eu falo: qual a idade que seu filho tem? Qual a idade que a sua filha tem hoje? No futuro, você gostaria que seu filho e sua filha estivessem vivendo a realidade que você vive hoje? Não. Muitas vezes as pessoas falam não. Então, se você não mudar a sua frequência, se você não ressignificar as suas crenças, você está ensinando e dando a realidade para o seu filho e para a sua filha que ele vai ter lá no futuro. Porque ele vai replicar o que ele aprendeu. Do mesmo jeito que você está replicando o que você aprendeu com seus pais. Então, é muito sério, né? A gente cuidar da nossa emoção, é algo surreal. Eu posso auxiliar na evolução do planeta, eu posso contribuir para não haver mais guerras. Se 50% da humanidade vibrasse positivo, não haveria guerras, porque não haveria frequência no planeta para que isso acontecesse. Ia diminuir as maldades, ia diminuir a violência, ia diminuir muitas coisas. Então, vamos lá, reclamação. Reclamar. Né? Tem gente que fala, reclamar é clamar 2 vezes. Então, eu reclamo, né? É igual você fala, eu vou reenviar aquela mensagem, então eu vou enviar de novo, porque eu já enviei. Então, o reclamar também é clamar 2 vezes por aquilo que você não quer. Então, reclamação, se torna instinto da sua vida o hábito de reclamar. Porque, olha, presta atenção, a nossa mente é muito poderosa e o universo ele só responde sim. Então, se você reclama da pobreza, o universo fala, sim, entendi, mais pobreza. Aí você reclama que você não tem capacidade, que você não dá conta, que você se sente culpada, e o universo fala, sim, mais acontecimentos, mais circunstâncias de culpa, de mágoa, de preocupação. É o que você alimenta, não é? Então, quando eu estou reclamando, eu estou criando a minha realidade. Quando eu estou falando, você viu lá aquela moça? Ela me tratou tão mal. Nossa, que moça chata, né? Meu Deus do céu, não podia ser mais educada com a gente? Nossa, o ser humano tá horrível, tá péssimo. Olha lá o jeito que a pessoa olha pra gente, olha o jeito que a pessoa fala com a gente, atendeu a gente. Aí o universo fala, sim, entendi. Você gostou de não ser bem tratada? Então você vai encontrar, mais circunstâncias iguais a essa. Porque você reclamou, você vibrou, você pensou, você emocentizou. Então você vai atrair e vai criar. Julgamento. Gente, você pode ter nascido com alguém e ter vivido com ela a vida inteira. Você pode ser casada há 30 anos, há 40 anos. O que realmente vai na consciência das pessoas, você não sabe.
Então você querer, aí a pessoa fala assim, você viu lá que homem grosseiro? Você viu que homem mal educado? Credo, que homem sem educação, não tem um pingo de respeito com a gente, trata a gente desse jeito. Provavelmente, lá na infância, esse homem teve um pai grosseiro, teve um pai mal educado, teve um pai que bateu muito nele. Então ele não sabe amar. Como você vai amar se você não sabe o que é amar? Como você vai ser rica se você não sabe o que é riqueza? Seu cérebro não sabe, ele não entende o que é. Porque se a nossa comunicação com o universo é pela emoção, como o universo vai entender aquilo que você gostaria de viver algo diferente se você não alimenta aquela emoção, né? Então, na minha realidade, na minha família, ninguém foi empreendedora. Eu não fui a primeira mulher da família a tirar carteira de habilitação, a ter o meu próprio negócio, a ir para a rede social falar do meu trabalho e muitas coisas, né? Eu quebrei muitos padrões do histórico familiar da minha família. Então, aonde que eu busquei a minha referência? Eu busquei a minha referência em outras realidades, porque na minha história não tinha. Então, como é que eu ia criar se eu não vivi? Como é que eu ia criar se eu não experienciei? Então, julgamento, zero julgamento. Você pode fazer uma avaliação, que existe uma linha tênue entre avaliação e julgamento. Então, você pode falar, nossa, eu fui lá naquele restaurante, não estava muito legal, né? A comida não estava muito legal, o atendimento não estava muito legal, então eu acho que eu não vou mais lá. Ok, segue a sua vida. Você não emocentizou. Ou você está aí procurando um relacionamento, aí você encontra com aquela pessoa e ela não te tratou bem, foi esquisita, aí você fala, nossa, né? Essa pessoa é isso. Não é o perfil de pessoa que eu quero para a minha vida. Segue a vida. Aquela pessoa gritou com você, foi assim, foi assado, você não gostou. Você fala, nossa, que deselegância, né? Que, poxa, poderia ter sido diferente essa conversa, esse momento. Segue a sua vida, não é? Isso não quer dizer que você não vai ser bobo e boba de aceitar tudo. Você tem que ter o seu posicionamento, mas sem gritar, sem julgar, sem reclamar, sem impor, sem autoritarismo. Você só coloca seu posicionamento. Então, digamos que é um familiar que grita com você. Você chega para aquela pessoa e fala, olha, fulana, o jeito que você falou comigo aquele dia, o jeito que você gritou, eu não me senti bem. Será que a gente poderia conduzir essa situação de uma forma diferente? Será que a gente poderia se comportar um pouco diferente? Porque eu não me senti bem, né? Aí você traz a responsabilidade para a sua emoção. Próximo. Ambientes. Ambientes. Quais ambientes que você anda? Né? Onde que você frequenta? Sobre o que as pessoas falam lá naquele local? Amizades. Quais são as conversas dessas amizades? São pessoas... Aurane, eu gosto tanto do Cláudio, gosto tanto da Maria, gosto tanto do João, mas ela só reclama. Então, você vai ser amigo da Maria e do João, achar eles muito legais, mas você vai conviver muito menos com eles, o menos possível, porque você não quer conviver com pessoas assim. Aí tem gente que fala, Aurani, mas é meu marido, é minha esposa. Tá bom, então você vai mudar, você vai ser aquela pessoa que vai influenciar positivamente o seu marido e sua esposa, e se ele ou ela não quiser mudar de jeito nenhum, talvez daqui a um tempo você não vai conseguir conviver com essa pessoa mais. E o que você escuta, o que você ouve, o que você lê. E a mais importante, não é? Que são as crenças limitantes. Então, o que impede você de vibrar na frequência daquilo que você quer são as crenças. Porque você quer prosperar. Porque, levanta a mão aí, quem é que quer viver na pobreza? Quem é que quer viver doente? Quem é que quer atrair infelicidade, negatividade? Ninguém. Então, por que você atrai isso? Porque você vibra nisso. Mas aí você quer uma coisa, mas o que você sente é outra. E o que faz você sentir isso é as suas crenças limitantes, não é? Por isso que depois vocês vão olhar lá as crenças limitantes para poder trabalhar elas e auxiliar vocês a fazer o quê? A vibrar na frequência daquilo que vocês querem.
E eu gostaria de fazer um exercício aqui com vocês, no final, para auxiliar vocês, né, numa crença limitante, a entender um pouco o que é viver essa frequência boa, não é? Entender o que é sentir de verdade, né? Então eu quero fazer um exercício aqui com vocês para a gente chegar nesse ponto. Mas antes eu queria só deixar uma última sugestão. O universo, né? Todo o universo foi criado por uma grande consciência que é Deus, pelo menos é assim que a gente entende. E Deus já criou tudo. Então, tudo que existe, Deus já criou. Tudo aquilo que você deseja, Deus já criou, já existe. Você só precisa acessar. Eu sempre uso esse termo, né? Você precisa acessar, né? Para você conseguir viver aquela realidade, você tem de acessar. E você acessa de que forma? Lembra lá no exercício? Saber o que eu não quero, saber o que eu quero, identificar as minhas crenças limitantes e ressignificá-las, para que esse medo, essa insegurança, essa rejeição não tenha mais poder sobre você. E lembra lá, assumir o comando da sua mente. Então você vai assumir o comando da sua mente e não permitir mais que essa crença domine você. Que esse medo, que essa preocupação, que essa insegurança, que essa pobreza que está aí dentro de você, que essa não se achar o suficiente, não se achar capaz, merecimento. Gente, merecimento é um negócio que o meu ficava lá no chinelo. Não me achava merecedor e pensava assim, é o meu destino, né? Deve ser o meu destino viver isso aqui. Deve ser o meu destino, né? Deus que não quis, Deus que não quer isso para a minha vida. Jogava a responsabilidade para Deus. Então, Deus criou tudo que existe e já está disponível para nós. A gente é que tem de acessar, fazendo esse trabalho de autoconhecimento, que é o que eu desenvolvo na minha metodologia DDD, né? Que é o decidir de verdade mudar a vida, que é o despertar, passar por um autoconhecimento, e o desbloquear, que é o ressignificar as crenças. Através de uma metodologia própria, nesses 8 anos de muito estudo e muita prática, principalmente na minha vida, mas também na vida de dezenas e dezenas de pessoas. Então, mais uma dica, o que faz com que você identifique a sua crença, também ajuda você a identificar a sua crença, nos relacionamentos. Porque se você pegar, eu vou morar lá no meio da floresta, sozinha, não vou ver ninguém. Como é que vai evoluir? Você vai lidar só com os animais, né? Com as plantas. Então, como que vai evoluir? Não dá. Você veio que evoluir. Se você não tiver os relacionamentos, amizade, trabalho, relacionamento afetivo, família, né? Que às vezes a gente nasce naquele meio ali, onde as pessoas cutucam em nós, naquela feridinha. Então, nos relacionamentos, preste muita atenção o que te incomoda, o que te chateia, o que te irrita, o que te magoa, que as pessoas fazem. Ali está a sua crença limitante. Por quê, gente? Porque Deus é tão lindo, tão extraordinário, que Ele vai colocar pessoas escolhidas a dedo na sua vida para te explicar e falar assim na sua cara, tá vendo, fulano? Isso aqui é sobre você, é sobre a sua crença, é sobre quem é você. Olhe para isso como se fosse uma luz neon acesa na sua cara, falando assim. Aí acontece a mesma circunstância com o marido, ou com a esposa, ou com o amigo, ou com o familiar, e você fala, nossa, por que eu só encontro gente assim? Por que essas pessoas falam desse jeito comigo? E isso é porque está ali o espelho, você está se vendo no espelho, né? Então a sua realidade é o que você está vivendo. Aquela pessoa está espelhando as suas emoções. Lembra da frequência vibracional que você ressoa com as coisas? Você vai ressoar com quem é familiar, com o que o seu cérebro sabe identificar. Então, preste atenção, o que te irrita, o que te magoa, o que te chateia, o que te incomoda no comportamento das pessoas, principalmente das pessoas que você mais convive e mais ama. Ali você vai encontrar um monte de crenças.
né? Então, vou citar um exemplo. Tem uma pessoa autoritária na sua vida, que é muito autoritária e isso te incomoda muito. Aí você fala, ai, como me irrita, eu tenho vontade de socar a cara dessa pessoa que fala com autoritarismo comigo. Por que será que isso te chateia tanto? Por que será que isso te incomoda tanto? No meu caso, eu me sentia não reconhecida, não aprovada, não aceita. Então aquilo me tocava lá no fundo quando uma pessoa era muito autoritária comigo. Aurani, então depois que a gente ressignifica, a gente nunca mais vai encontrar desafios? Não, não é isso. Mas você passa a não te chatear mais, a não te incomodar mais, a não te irritar mais. Você olha para aquilo e pensa, nossa, que pena, né? Essa pessoa foi tão autoritária. Segue a sua vida, não te dá sentimento nenhum. Depois, gente, que você passa por um processo de autoconhecimento, que você entende como funciona a sua mente, que foi o que a gente falou aqui hoje, que você entende o que é frequência, que você aprende a cuidar das suas emoções, os acontecimentos continuam acontecendo na sua vida, né? Os desafios, os problemas, mas o seu olhar para aquelas coisas é de aprendizado. Então você olha e pensa, opa, olha que interessante, um problema aqui, um desafio aqui, o que eu tenho que aprender com isso? O que isso quer me ensinar? É muito interessante, né? Então vamos lá fazer o exercício. Vamos sentando confortavelmente, fechando os nossos olhos, permitindo que a gente baixa, né, o aceleramento aí da sua mente, das suas emoções nesse momento. E primeiramente nós vamos fazer uma respiração de 3 momentos, sempre respirando pelo nariz, o máximo da capacidade dos pulmões e soltando pela boca bem devagarinho. Então vamos lá, primeira vez, solta bem devagar. Segunda vez, respira fundo, segura um pouquinho, solta. Terceira vez, respira fundo, segura, solta. Feche seus olhos, relaxe os ombros, relaxe as costas, relaxe as pernas, os pés, descruze os braços, as pernas, relaxe os músculos do rosto, relaxe a língua dentro da boca, relaxe a coluna, solta o peso, entrega, solta. Permita que a energia, a frequência possa te auxiliar. Esse peso você não precisa carregar sozinha, pode soltar. E agora, neste instante, eu quero com que você visualize que você está em frente a um prédio. É um prédio gigante de muitos andares. E quando você olhar para a porta desse prédio, você enxerga uma luz, muitos brilhos. A porta ela é toda dourada, brilho, muito brilho. E na sua consciência, você pensa, eu quero com que você pense agora tudo que você quer deixar para trás. O que você não quer para a sua vida mais? O que você não deseja viver mais? A insegurança, a ansiedade, o medo, a pobreza, o que você quer deixar para trás? Pessoas que não te valorizam, amizades que não te acrescentam, ambientes onde você não se sente bem, a conta bancária que você não quer mais para a sua vida. Pense em tudo isso. E eu quero com que você tenha muita certeza nesse coração no seu coração, né? Que ao adentrar essa porta desse prédio, você vai deixar toda essa negatividade para trás. Então pense nela como se você estivesse vendo numa tela mental, não é? Os sentimentos, as emoções negativas, as experiências, as circunstâncias, o que você quer deixar para trás. Neste momento, eu vou contar até 3 e você vai atravessar a rua. Não tem ninguém na rua, só você. E quando você chegar próximo da porta do prédio, ela vai se abrir e quando você entrar nesse prédio,
Você vai deixar toda a negatividade para trás. Então vamos lá. 1, 2, 3. A porta dourada se abre, você entra, a porta dourada fecha e ficou lá para trás. Tudo que você não deseja mais viver. E quando você entra lá nesse prédio, o hall do prédio é lindo, é belíssimo. E você se encanta com aquilo. E você se sente tão feliz, tão alegre, tão bem. Mas agora existe um momento de escolha. Esse prédio, ele tem mais de 20 andares. E você vai ser a pessoa que pode escolher em qual andar você vai. Porque o andar do prédio que você escolher vai ser onde você vai viver uma nova realidade. Então você chega na porta do elevador, chama o elevador, ele se abre, você entra no elevador e lá no painel onde tem todos os números dos andares, você vai apertar qual andar? De 1 a 20. Em qual você vai? Eu quero que você vá ali, clique no andar onde você vai, e enquanto o elevador estiver subindo, você vai pensar em tudo que você quer para a sua vida. Mas eu quero que você seja muito generosa, muito generoso. O que você quer para a sua vida? Financeira, amorosa, familiar, amizades, o seu negócio, a sua espiritualidade, os seus estudos, a sua saúde física, o que você quer viver. E o elevador está subindo. E quanto mais ele sobe, mais eufórico você fica pensando que você vai experienciar isso, você vai viver isso. E faz aquele barulhinho e para no andar que você escolheu, a porta se abre e você entra naquele andar e você começa, como se fosse um holograma, você começa a assistir a realidade que você escolheu. Então você olha como você está vestida, olha como é o seu cabelo, olha onde você está trabalhando, o seu relacionamento, a sua família, as suas amizades, a sua conta bancária, os sonhos que você deseja realizar, que é uma viagem, é um carro, é uma casa, é pagar um tratamento de saúde, como se fosse um holograma e é um corredor gigante, e todo de vidro, você vai passando e vendo, você vivendo ali essas realidades. Vá caminhando, vai vendo, vá caminhando, vai vendo, caminhando e vendo. E quando eu contar até 3, você vai entrar numa festa. Essa festa, você vai escolher como ela é. Vai ser do jeito que você deseja, no lugar que você deseja. Então, quando eu contar até 3, você vai entrar nessa festa, onde você vai comemorar esse momento. Então, 1, 2, 3. Você entra na festa. E como você está vestida? Vestido? Como é o seu cabelo? Como é o seu relógio? Como é o seu sapato? Quem está ali com você comemorando esse momento? Seus familiares, ou amigos, ou colegas de trabalho, ou sócio, seu marido, sua esposa? Quem está com você? E como é essa festa? Como são as mesas? Como é a decoração? Como é a música? Como é o perfume do ambiente? Como é aquela comidinha que você prova e vem um gosto na boca? Como é a beleza do ambiente, desse salão, onde você está comemorando a conquista de tudo aquilo que você decidiu hoje aqui viver nessa nova vida? E aí você pula, e aí você sorri, aí você comemora, aí você dança. E você se vê nessa realidade. E eu quero com que você peça para alguém que está lá naquele ambiente fazer um filmezinho, filmar você ali ou tirar fotos. Você vai guardar do lado direito do cérebro, onde você vai acessar sempre que quiser essa emoção de felicidade, de alegria, de conquista, de sucesso, onde todas as células do seu corpo vibram de alegria, numa frequência de muita alegria, de muito sucesso. E você sorri e agradece.
porque não podemos viver nada sem a gratidão. Então, gratidão a Deus, gratidão ao universo, gratidão a tudo e a todos, gratidão por todas as experiências, gratidão por essa conquista, por estar aqui hoje, gratidão por esses conhecimentos, essa clareza, gratidão pela decisão que você tomou a partir de hoje, novas ações, novos pensamentos, novos comportamentos, onde você vai criar a sua nova realidade. E com esse sentimento de mais pura gratidão, você vai voltando, sentindo novamente o ambiente onde você está, abrindo seus olhos, respirando fundo novamente, sentindo essa energia, essa alegria, essa felicidade. E isso é um pouquinho do que é frequência vibracional, né? Você troca a frequência. Toda vez que você não está bem, você troca o canal, você troca a frequência, usando algum mecanismo, alguma coisa para te ajudar. E aqui eu queria deixar essa frase do Dr. Joseph Murphy, que é um dos cientistas que trouxe e estudou muito, né, a frequência vibracional, a física quântica, a neurociência, onde eu aprendi muito, onde ele fala: no subconsciente você encontrará imensa sabedoria, poder infinito, um suprimento incalculável de tudo que necessita. E essa frase de baixo é minha, que eu levo para a vida. Os resultados que você quer estão nas coisas que você não faz. Tudo que você deseja viver, está faltando uma ação. Que não precisa ser uma ação de movimento, mas provavelmente é uma ação mental. É uma ação de ressignificar a crença, é uma ação de buscar autoconhecimento, é de ler, de estudar, de fazer um processo terapêutico, de buscar autoconhecimento e de ser uma pessoa melhor, primeiro para você mesma e depois para as pessoas que te amam. E aqui eu vou deixar só o meu QR Code do meu Instagram, quem quiser passar a me seguir e me procurar por lá. Vocês que estão aqui hoje ou que vão assistir esse vídeo, podem entrar em contato comigo, fazer uma sessão experimental para você conhecer um pouco mais do que é o processo terapêutico, do que é o método DDD, como funciona a terapia, quanto que custa, como que é os métodos, né? Pode me mandar mensagem, a gente bate um papo, eu explico para vocês. E eu falo que a minha missão hoje é levar essa harmonia que eu vivo na minha vida, essa alegria que eu vivo na minha vida, essa paz, essa tranquilidade, essa liberdade aos corações de milhares de pessoas. Então, eu agradeço muito você estar aqui hoje, gratidão por esse momento. Aqui, esse momento para mim é a realização de um sonho da Aurani, né, lá de 2017, que eu já consegui realizar muitas vezes. E uma coisa que eu quero deixar para vocês, né, que tudo aquilo que você deseja já existe. É só você acessar através do autoconhecimento. Então, muita gratidão.